Uma das razões para a retomada desse canal foi o contato que eu tive recentemente com algumas teorias chamadas assim de descolonização ou mesmo de novas epistemologias do Sul. E eu queria trazer um pouco desse saber para a gente refletir acerca do que tem sido construído enquanto visão de mundo, visão científica, visão acadêmica, não só do Brasil, mas de todos os países da América Latina, da África, de todas as colônias, ex-colônias, e pensar o seu futuro a partir de novos conceitos, a partir dessa nova visão que coloca justamente em xeque todo o poder colonial, que não só atuou de forma física, mas também e principalmente de forma a excluir, a acabar, a minar com todos os saberes oriundos dos povos que aqui viviam e dos povos que foram escravizados, aqui no caso do Brasil, e trazidos para cá. Então, como parte desse projeto de poder colonial, a extinção ou a tentativa de extinção dessa série de saberes. E esses autores que eu entrei em contato recentemente, dentre eles o Walter Mignolo, eles vão questionar justamente a construção da visão de mundo das sociedades do Sul a partir, muitas vezes, de referências que não cabem, porque são referências do Norte, são referências da Europa, que são usadas para explicar, por exemplo, por que nós não somos desenvolvidos ou por que nós fracassamos enquanto países. E acredito que isso seja extremamente importante no contexto atual que a gente está vivendo, uma vez que não cessam as tentativas de imposição de uma lógica ocidental, racional, cartesiana para explicar a nossa sociedade e para impor, seja políticas públicas, sejam diretrizes de desenvolvimento. Mas, olha, se a gente levar em consideração que todas essas políticas, elas partem já de uma premissa de violência com relação ao que nós somos enquanto país, o que nós somos enquanto povo, fica muito claro entender que o nosso projeto de desenvolvimento não vai para frente, porque a gente, na verdade, a gente não obedece, a gente não honra as nossas raízes, a gente não honra o nosso passado. Então, é preciso pensar seriamente em opções descoloniais, em uma outra epistemologia, uma epistemologia do Sul, uma epistemologia que parta realmente das visões de mundo que são outras, né? Para que o nosso futuro, enquanto nação, enquanto país, enquanto sociedade, possa ser construído não nas ruínas de uma memória, de uma civilização dita europeia e desenvolvida, né? Mas um outro patamar que se descola dessas noções, muitas vezes eurocêntricas, e que acabam impondo um regime de violência muito forte no momento em que a gente quer acoplar essas noções para explicar a nossa sociedade. Tudo bem que a antropologia ela teve, durante muito tempo, um papel na própria construção do humanismo e da legitimidade dos povos do Sul enquanto humanos, porque durante muito tempo até isso, né, se relegou aos povos, uma vez que parte da tentativa colonial era justamente justificar a não humanização desses povos para poder justamente dominar e agir, atuar sobre os corpos, sobre as vidas. E a antropologia vem muitas vezes mostrando uma outra lógica. Eles são humanos, só que eles são humanos diferentes, né? Então, a antropologia ela contribuiu para isso, mas, por outro lado, muitas das minhas inquietações nos últimos tempos vieram em questionar, poxa, que humanismo é esse? É um humanismo muito hegemônico, é um humanismo homogêneo e universalizante.
E a gente não pode partir da universalização, da lógica da universalização, porque são países diferentes, são culturas diferentes, são povos diferentes, com outras referências, são outras categorias de pensamento que não estão incluídos nos fundamentos dos pensamentos ocidentais. Então, se a gente for pensar que a antropologia que tem sido feita é uma antropologia que leva isso em consideração, parte para ouvir realmente os pensamentos, parte para entender a lógica por trás de seus nativos a partir do seu próprio olhar ou a partir do olhar deles. Então, eu acho que é urgente, acredito que seja extremamente importante desvelar essa lógica da colonialidade por trás dos nossos escritos antropológicos, por trás da reprodução do saber, ultimamente que tem sido feita aqui no Sul, no Brasil, em outros países também, porque sem isso a gente não consegue avançar, seja em questões científicas, epistemológicas de explicar a nossa nação, seja mesmo em condições de se tornar países, nações plenas e dignas de seu povo. Autores, além do Walter Mignolo, eu gostaria de citar autores que revolucionaram o meu pensamento e que vale muito a pena consultar, que são o Luiz Rufino e o Luiz Antônio Simas, que escreveram A Ciência Encantada das Macumbas e que vão se desdobrar basicamente, né, para a explicação do Brasil, e que vão falar justamente dessas potências de saber presentes aqui, que foram trazidas também com o legado dos povos escravizados e que estavam aqui também presentes com os povos que aqui viviam, e que se trata muitas vezes de saberes que não se ancoram em presenças materiais, porque se ancoram em espíritos, se ancoram em divindades, se ancoram em outras formas de racionalidade que colocam a perspectiva humanista relativizada dentro da lógica de outras formas de saber, outras formas de existência. E segundo esses autores, é preciso retomar esses saberes se a gente quiser se entender enquanto Brasil, se a gente quiser entender o nosso povo. E aí eles reivindicam não a ciência humana para a gente pensar, poxa, não é humanismo, né? Vai além do humanismo. Trata-se de uma ciência encantada, né? Que descentra a experiência do saber do mundo e do homem como mantenedor desse saber, uma vez que pressupõe a existência de outros seres, de outras formas de existência, que não são humanas, porque são espíritos, porque são memórias, porque são ancestrais. E esse complexo de práticas de saber se articulam através de diferentes experiências de mundo. E uma vez que o Brasil, enquanto nação, não acertou suas contas com o passado, não acertou suas contas com todas essas questões culturais, é muito difícil a gente construir um caminho ou vários caminhos daqui para frente. Então a experiência da diáspora, ela também tem que ser, por outro lado, relativizada no sentido de transformar isso não apenas enquanto um trajeto, não apenas como um momento que foi datado historicamente, que teve a sua trajetória e que teve as suas consequências, mas a experiência da diáspora ela também tem que ser vista como possibilidade de invenção do novo, porque senão a gente mata toda a potência, a gente mata todas as condições de criação de algo novo para o nosso futuro, para a nossa visão da nossa nação. Então, por exemplo, eles vão questionar a própria ideia de indígenas, né? Indígenas, já a partir do momento que a gente chama os povos daqui de indígenas, a gente já está usando um termo eurocêntrico para classificar, sendo que a gente poderia partir de outro caráter para poder entender quem são esses povos daqui, os povos da nossa terra. E ter muito cuidado também com as concepções que a gente utiliza, que são muitas vezes vinculadas a referenciais que não são daqui e que reduzem o caráter pluriversal dos nossos saberes, o caráter pluriversal de nossos conceitos, dos conceitos outros que não são aqueles que partem da prática da lógica eurocêntrica. Então, esses autores eles vão trazer ideias, por exemplo,
do transe, né, como a possibilidade de atravessar diferentes perspectivas, diferentes possibilidades e diferentes práticas. Eles vão trazer a ideia do cruzo, né, do cruzamento, da encruzilhada, como um campo múltiplo de possibilidades, de inventividade, de saberes. E toda a questão do corpo também, que esse corpo colonizado, ele foi destituído, ou pelo menos tentou-se destituir a sua potência desse corpo, e a possibilidade de criar linguagens a partir do corpo que não dialogam com um corpo muito mais, uma visão muito mais cartesiana de corpo e de produção de práticas. Então a gente também, enquanto ciência, a gente tem que olhar para todas essas questões, para todos esses elementos que vão muito além de uma descrição muito mais eurocêntrica. Investir nessa multiplicidade de sabedorias e para que a gente possa entender esse novo mundo como uma possibilidade de invenção cotidiana da nossa vida, do nosso país, e um mundo inventado enquanto encruzilhada, enquanto múltiplas possibilidades de atuação. Então, são elementos que valem muito a pena levar em consideração, não só porque a gente está vivendo um momento de encruzilhada, mas porque a gente tem que recriar, a gente tem que se recriar enquanto país, enquanto nação. E para isso, a gente tem que voltar e acertar as contas com o nosso passado.